Olá pessoal, tenho orado para que todos estejamos bem aqui, para que Deus abençoe a saúde de todos nós durante esse tempo difícil. Nesses dias eu tenho conversado com amigos, com pessoas do trabalho e vejo que pessoas estão reclamando, que estão cansadas. Cada um com seu motivo diferente, é lógico, para o cansaço, mas vejo realmente pessoas dizendo que estão cansadas. E é um tempo desafiador realmente para cada um de nós e precisamos realmente nos preocupar com esse cansaço. Interessante que outro dia eu terminei meu trabalho e como eu estou trabalhando de casa, eu fui para a sala então, sentei ali naquela de vegetar, só assistir televisão, ficar quietinho na minha. Daqui a pouco vem meus dois filhos querendo brincar. E aí eu cansado disse para eles assim, poxa, hoje não, eu estou muito cansado, a gente brinca outro dia. Aí eles fizeram uma carinha assim meio triste, saíram, foram andando, e aí um deles chega e fala assim, poxa, eu só queria brincar com o papai. Aquilo cortou meu coração, eu pensei duas vezes e falei assim, tá bom, vem aqui, vamos brincar, traz o brinquedo aqui, vamos brincar. E a gente brincou um pouco, eles ficaram felizes com aquilo, depois foram fazer outra coisa. O cansaço merece atenção, gente. O cansaço, ele é um ladrão. Ele rouba nossas energias, rouba as nossas oportunidades. E porque quando a gente está muito cansado, a gente deixa de fazer algumas coisas, né? À luz da Bíblia, a gente consegue entender, no mínimo, dois tipos de cansaço. Um é o cansaço físico, o cansaço do corpo, né? Quando a gente faz muita atividade física, você trabalha demais, a gente sente sim um cansaço do corpo, né? Esse tipo de cansaço, ele se resolve muitas das vezes com uma boa noite de sono, com um final de semana tranquilo, sem atividades, ou umas férias. E a gente consegue recuperar então o nosso cansaço físico. E a gente consegue encontrar descanso desse cansaço físico. Outro cansaço não é físico, mas é algo muito maior. É algo que está dentro de nós. Ele consome a nossa energia. Ele tira da gente essa energia que nos possibilita uma vida plena. Uma vida com felicidade, uma vida com tranquilidade, com paz. E esse cansaço ele é muito perigoso. Ele é sutil porque muitas das vezes a gente não percebe a linha tênue entre o cansaço físico, muitas das vezes, e um cansaço interior, mais profundo. E a gente, no afã da vida de tentar resolver as situações e de não querer desistir diante de determinadas situações que são desafiadoras, né? E a gente realmente precisa ter perseverança muitas das vezes para alcançar os nossos objetivos. A gente, às vezes, nessa perseverança, a gente pode entrar num cansaço que ele sutilmente consome a gente, muito mais do que o cansaço físico, e sem a gente perceber, ele vai destruindo a gente. E nos prejudica se a gente não tratar ele de forma correta. Jesus sabia muito bem desse segundo tipo de cansaço, por isso ele nos ensinou. E eu queria ler um texto de Jesus lá em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho interessante Jesus ensinar isso pra gente. A primeira coisa que eu queria observar com vocês aqui é que Jesus não está falando do cansaço físico aqui. Como é que a gente pode perceber isso rapidamente? Porque no verso 29, o que ele diz lá? Acharei descanso para a vossa alma. Jesus faz um convite para o cansado da alma.
aquele cansaço interior, que ele é mais profundo. Ele é um cansaço que tem ferido pessoas, tem ferido famílias e tem destruído sutilmente vidas. E eu acho interessante que Jesus percebe a importância de cuidar desse cansado, porque ele faz um convite para esse tipo de cansado. Na Bíblia, nós vemos Jesus usar essa expressão vinde somente 3 vezes. E uma das vezes é essa, para chamar esse tipo de cansado, o cansado da alma. Esse texto, então, ele é um convite específico de Jesus aos cansados da alma. Jesus está convidando os cansados da alma porque Jesus sabe que esse cansaço ele é maléfico, ele faz mal. Jesus também nesse texto ele vai nos ensinar a origem desse cansaço, porque saber tratar a origem do cansaço é fundamental para achar a cura, para achar a solução dele, certo? Uma das raízes desse cansaço, ele é o pecado. Quando nós vivemos longe de Jesus, quando nós vivemos uma vida buscando coisas diferentes do que Jesus quer para nós, nós vivemos no pecado, e o pecado sim rouba as nossas energias, leva a gente para um tipo de cansaço da alma, porque a nossa alma não foi feita para aquilo. E aí, pessoas que não aceitam a seguir Jesus, não querem ser obedientes a Jesus, vivem distantes de Jesus, vivem nesse tipo de cansaço. Por isso Jesus fala, tome sobre vós o meu jugo. Porque o jugo aqui ele é tratado por Jesus com uma imagem que nos remete à servidão. Alguém que está sobre um jugo é alguém que obedece a alguém, é alguém que serve a alguém. Então Jesus está falando, toma sobre si o meu jugo. Se a gente não toma o jugo de Jesus, a gente está tomando um outro jugo. E esse jugo muitas das vezes é o pecado. E aí se a gente vive obedecendo ao pecado, se a gente vive como escravos do pecado, logo essa é uma das razões desse cansaço da alma. E por isso Jesus nos convida. Quem não obedece a Jesus e não toma sobre ele o seu jugo, vai viver cansado. Eu acho interessante também a gente observar nesse convite de Jesus, porque, diferentemente dos milagres que Jesus fez, essa atuação de Jesus para dar descanso às nossas vidas, dar descanso às almas cansadas, ela não é uma ação imediata, instantânea como um milagre. A gente vê na Bíblia que Jesus fez vários milagres e os milagres curaram a pessoa instantaneamente. Esse tipo de cansado aqui, Jesus não chega e diz assim, vem aqui que eu vou curar vocês e vocês estarão livres desse cansaço para sempre. Não. Jesus está fazendo um convite, venham, tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, obedeçam-me e continuem a viver sobre o meu jugo, me obedecendo constantemente, diariamente, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, quando Jesus está falando aqui, nós só vamos encontrar também esse descanso obedecendo a Cristo diariamente. Nós não podemos simplesmente tirar o jugo de Cristo a hora que a gente quiser. Não, agora eu não quero mais seguir o jugo de Cristo, porque se nós fizermos isso, nós voltaremos ao estado anterior e ficaremos cansados. Outra forma sutil desse cansaço é quando nós estamos sobrecarregados. É quando nós não nos amamos como somos, como Deus planejou. Se nós vivemos o plano de Deus para as nossas vidas, ou melhor dizendo, se nós não vivemos o que Deus quer para nós, se nós não vivemos o plano de Deus para nossas vidas,
nós vivemos sobrecarregados e cansados. Deixa eu tentar te explicar um pouquinho. Se uma pessoa trabalha numa área que é incompatível com seus talentos, com suas habilidades naturais, uma pessoa que tem mente voltada, né, para as ciências exatas, que é boa com números, com matemática, com cálculos, se essas pessoas, esse tipo de pessoa, se ela está tentando trabalhar com pessoas, entre relacionamentos, para aquela pessoa lidar com pessoas, vai ser um exercício além da sua capacidade natural. Ela pode sim aprender um pouco como lidar aquilo, mas para ela sempre vai ser um esforço a mais trabalhar naquilo. Para ela é muito mais fácil ela continuar fazendo cálculos e viver ali naquele mundo. E nós vemos muitos procurando uma vida que não foi feita para ela. Eu percebo muitas pessoas hoje, atualmente na nossa sociedade, procurando coisas que não foram feitas para ela. Eu mesmo muitas das vezes posso me enganar com isso. Nós precisamos seguir a Jesus e aprender dele, como ele diz aqui no texto. Senão nós vamos cair numa armadilha maligna e ficarmos sobrecarregados. Um exemplo dos nossos dias atuais são as redes sociais. Porque a rede social, se você ainda não percebeu, ela não reflete a realidade da vida das pessoas. A grande maioria das pessoas só posta nas redes sociais coisas boas, fotos bonitas e seus sucessos, suas conquistas. Ninguém para na rede social para postar os seus problemas, para postar os seus fracassos. Você já percebeu isso? Pois é. E muitos, olhando as redes sociais, ficam enganados com fotos bonitas e fantasiam e desejam mudar de vida para aquela fantasia que eles criam. Fantasia é uma coisa que não vai acontecer. E acabam esquecendo de si mesmas, acabam esquecendo de buscar a vida delas dentro daquilo que Deus planejou para elas. E aí essas pessoas, buscando aquela fantasia, vivem sobrecarregadas, cansadas, frustradas e infelizes. Nesses dias também a gente percebe que tem aí a moda dos coaches, né? Pessoas que vão ajudar outros em algum detalhe, em alguma questão da vida. Eu acredito que nós podemos ser pessoas melhores, sim. Nós podemos e devemos buscar ser uma versão melhor de nós mesmos. Só que eu faço um alerta aqui. Cuidado para você não se perder nesse caminho de buscar a sua melhor versão. Porque é fácil errar o caminho. Buscar a sua melhor versão muitas das vezes não vai significar mais dinheiro, ou poder, ou fama, ou um cargo melhor, alguma coisa desse tipo. Buscar a sua versão melhor significa que você está buscando aquilo que Deus fez você, o plano de Deus para a sua vida, e dentro desse plano você vai buscar ser a melhor pessoa, você vai buscar ser o melhor. O problema todo é que tem gente buscando uma outra versão. Tem gente buscando uma versão, ser uma pessoa que ela não foi feita para ser. Querendo viver uma pessoa que ela não é. Buscando algo que não foi feito para você. E eu vejo Jesus, meus irmãos, nesse ensinamento, como ele é maravilhoso. Jesus nos ensina aqui a amarmos a nós mesmos. E aí, eu refletindo esses dias, essas semanas,
sobre esse cansaço, sobre esse texto, me levou algumas semanas para pensar sobre isso, para digerir o que Jesus estava querendo falar comigo aqui. E aí Jesus me levou a pensar em quando ele estava ensinando aos seus discípulos e ensinando a nós os maiores mandamentos. Que Jesus diz, o segundo maior mandamento qual é? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus está nos ensinando no ame ao seu próximo como a si mesmo, ame-se a si mesmo. Jesus está nos mandando a amar a nós mesmos antes de amarmos ao nosso próximo. Amar a si mesmo aqui é entender quem você é, entender as suas habilidades, os seus talentos naturais, como Deus te criou para viver, para você ser. Gostar de você assim mesmo, desse jeito. Isso é amar a si mesmo. É gostar de você do jeito que você é e não querer algo que você não é. Respeitar os seus talentos. Porque você poderá ser o melhor professor de todos, mas você talvez não vá ser um bom pintor. Amar a si mesmo é amar o plano de Deus para a sua vida. Quando nós conhecemos a nós mesmos, quando nós conhecemos o plano de Deus para nós e amamos a Deus, nós vamos amar o plano de Deus para nós. E aí sim nós vamos poder fazer o nosso melhor dentro daquilo que nós fomos feitos para ser e viver. Nós faremos o nosso melhor. E eu acho maravilhoso isso, porque Jesus deu o maior exemplo nisso. Porque Jesus teve uma missão quando ele viveu aqui na terra. E ele amou ser aquele Jesus, o Messias. O Messias, amou ser o Messias, amou o plano de Deus até morrer numa cruz. E Cristo então nos ensina aqui que nós precisamos aprender dele como viver amando a nós mesmos. E Jesus nos ensina que se nós não aprendermos dele, nós não vamos encontrar descanso. Nós só vamos encontrar descanso se nós tomarmos o seu jugo e aprendermos dele, aprendermos com o seu exemplo, como amar a nós mesmos. Como encontrar descanso? Em primeiro lugar, como a gente viu no texto, nós precisamos aceitar o convite de Jesus, ir até ele, tomar o seu jugo, que significa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e obedecê-lo a cada dia. Aprender a conhecer Jesus e aprender a obedecê-lo todos os dias. Porque aí você vai viver fora do pecado, o pecado não vai roubar as suas energias, não vai te deixar cansado. Se você está cansado, meu amigo, minha amiga, aceita o convite de Jesus, vem! Eu acho interessante porque o texto bíblico aqui, essa expressão que é usada para esse verbo vinde, ela também pode ser traduzida como vem agora. Ou seja, não perca tempo. A hora é agora, vem agora, aceita o convite de Jesus. Se você se sente cansado, é algo muito maior, vem. E eu te convido nessa hora a você fazer aí uma oração, falar com Jesus da sua forma, do seu jeito nesse momento. Diz para ele que você entende que você está cansado. Diz para ele que você quer aprender dele, que você quer servi-lo do seu jeito. Faça essa oração. E se você quer ajuda para essa tua caminhada, procura um amigo seu que você conhece, que é cristão. Ou bota aqui nos comentários, aqui, deixa a sua pergunta que nós vamos te procurar para tentar te ajudar. Eu oro para que Deus nos ajude a viver as nossas vidas, primeiramente seguindo a Jesus e obedecendo a Ele, livres do pecado. Peço também que Deus nos ajude a conhecermos a nós mesmos, a conhecermos o plano dele para as nossas vidas
e que Ele nos ajude a amá-lo em primeiro lugar, mas que Ele ajude também a gente a nos amar esse plano que Ele tem para as nossas vidas, porque o plano dele para as nossas vidas vai ser bom, perfeito e agradável para nós. Que Deus te abençoe nisso, meu irmão. Que Deus nos abençoe para que nós possamos encontrar em Jesus o descanso para as nossas almas, para que nós possamos viver a nossa melhor versão para a glória de Deus e para o descanso das nossas almas. Fique com Deus, um abraço, até a próxima, tchau.